Afonso, obstetra e ginecologista, e falaremos um pouquinho sobre mitos na preparação para o parto. Então é claro que na preparação para o parto, você está ali no período final da sua gravidez, é muito comum às vezes um ultrassom. Um ultrassom para ver se o bebê está bem, qual o peso dele, qual a quantidade de líquido, como está a placenta. E muitas vezes esse ultrassom traz uma informação que pode até atrapalhar, e algumas delas eu vou comentar aqui com vocês. Uma coisa muito comum é o cordão enrolado no pescoço. Então, é algo que você ouve regularmente, fala assim, doutor, me falou que o cordão está enrolado no pescoço. O cordão, ele sai do umbigo e ele vai até a placenta. E o bebê se mexe, ele se mexe o tempo inteiro. Então é normal que o bebê vá rodar para um lado, vá rodar para outro, e ele vai se enrolando um pouco nesse cordão. Isso acontece frequentemente. Uma coisa extremamente comum é o bebê nascer e a gente tirar uma circular do cordão ou duas circulares de cordão. O ponto é que quando esse bebê vira e ele aperta, ele volta. Mas o mais importante não há motivo de indicar uma cesariana ou indicar um parto porque este cordão está no pescoço desse bebê. Então, isso está provado, tem uma série de trabalhos científicos que mostrou que você causa mais malefício indicando esse parto do que gera benefício para essa mulher. É claro que histórias de bebês que morreram no final da gravidez existem, é claro que essas histórias realmente deixam todos nós muito angustiados e muito preocupados. Mas não é devido a ter uma história dessa que nós devemos começar a cometer erros. E erros de tirar bebês antes da hora ou fazer cesarianas sem motivo e com isso às vezes causar mais malefício para aquele bebê do que benefício. Então lembrar que um parto antes da hora, um parto prematuro, um parto cesariana sem motivo pode gerar uma série de riscos tanto para o bebê como para a mãe. Outro mito muito comum durante a preparação para o parto é um mito que o líquido é essencial para o bebê. É claro que o líquido amniótico representa o xixi do bebê, representa uma transpiração, por assim dizer, de uma série de órgãos que ali acontecem. Então assim, o líquido ele representa muita coisa, mas o mais importante é que o líquido pode representar que o bebê pode estar sofrendo. O ponto é que o líquido não é essencial para isso. Então, se um bebê tem um bom fluxo pelo cordão umbilical, se ele está crescendo, você não pode se guiar apenas pelo líquido. É claro que se chega um momento, você está quase no final da sua gravidez, próximo a 40 semanas, e esse líquido reduziu drasticamente, é um sinal de alerta que a gente pode, de repente, tomar uma atitude e não esperar, porque de repente os riscos já não compensam esperar mais tempo. Mas não é que seja obrigatório, principalmente em uma situação que essa quantidade de líquido se reduza com um pouco tempo de gravidez. Um outro mito muito comum durante o parto é com relação à placenta. Então, muitos querem comer a placenta, fazer algum ritual com a placenta, e eu acho que não há uma base científica para indicar isso, algum benefício nutricional que compense a situação, mas se uma mulher quiser, eu não vejo nenhum problema, eu acho que a gente tem que respeitar os desejos das pessoas, principalmente na situação que eu não vejo também nenhum tipo de risco neste procedimento. Então, eu não recomendo comer a placenta, mas para aqueles que realmente quiserem, podem tomar essa atitude sem nenhum problema. Um mito que ficou muito em moda há um tempo atrás é sobre o parto empelicado. E o que é o parto empelicado? É o bebê nascer com a bolsa íntegra. Isso é algo não tão comum e, na verdade, por que não é comum? Porque é muito usual que durante um trabalho de parto, durante o parto, o nascimento de uma criança, essa bolsa se rompa antes do parto. Por quê? Porque se você tem uma situação de uma dilatação total de um bebê e essa bolsa continua íntegra, é comum que o obstetra rompa essa bolsa para facilitar a saída deste bebê. Em algumas situações, como por exemplo HIV, hepatite C, isso é, alguma doença de contaminação, onde o feto possa ter alguma contaminação da mãe, aí sim você pode, em uma situação de uma cesariana, por exemplo, fazer o corte maior
para com isso você permitir com que essa bolsa não se rompa, mas através desse corte maior, e aí a contaminação daquela criança vai ser menor com o sangue materno, que pode ter alguma doença como HIV, hepatite, por exemplo, e aí sim se justifica o nascimento de um bebê empelicado. Em outras situações, mesmo em uma cesariana, não há motivo deste nascimento empelicado. Por quê? Porque você faz o corte da cesariana o menor possível, que gere o menor dano para aquela mãe e, portanto, menos dor, esteticamente fica mais bonito. E, obviamente, também você vai ter menos o que costurar depois e menos complexidade desse procedimento. Então você faz o menor corte possível e para o bebê sair não é interessante para ser o menor corte possível com que essa bolsa esteja íntegra, porque vai dificultar a saída desse bebê por aquela pequena incisão. Então, um parto empelicado pode sim ter todo o seu lado estético do nascimento, mas na prática é muito raro a gente querer buscar esse parto porque não traz benefício nenhum para o bebê, a não ser num caso de uma doença infecciosa da mãe. E no caso, você quase sempre vai ter feito essa rotura da bolsa ou logo antes de um parto cesariana, ou logo antes, ou até a própria natureza costuma romper essa bolsa antes também para você. Então, parto empelicado é muito bonito na foto, mas na prática mesmo não é muito raro de ser utilizado e os benefícios também são muito pequenos. Outro mito muito comum quando você fala em preparação para o parto é que o parto cesariana não tem dor. E deu para entender quem criou essa frase e por que ele disse essa frase. Mas o ponto é que cesariana você pode não ter uma dor durante aquele período pré-parto ou até no próprio parto, mas a grande verdade é que quando você compara um parto cesariana com um parto normal, a dor pós-parto cesariana costuma ser maior do que a dor pós um parto normal. Então, no geral, você não pode querer fazer uma cesariana para fugir dessa dor. De repente, você vai fazer uma troca, de trocar um pouquinho de dor antes por muito mais dor depois do procedimento. Então, é claro que o medo da dor e o medo do desconhecido é uma indicação muito comum da cesariana. Mas entender o que é essa dor e também entender os riscos da cesariana, o risco que é um procedimento cirúrgico, o risco de sangramento aumentado, de infecção, de trombose aumentado e até a dor pós-parto que é maior também no parto cesariana. Então, nós não podemos execrar a cesariana. A cesariana é um método, sim, ainda muito seguro, é também uma via de parto muito válida, mas a preferência ainda é o parto normal, ainda traz uma série de benefícios e que essa ideia que a cesariana não vai te dar dor é um mito que a gente tem que fugir.